Celebramos hoje o 16º domingo do tempo comum, e a palavra de Deus é uma grande exortação quanto à maneira como temos cultivado a presença de Deus em nossos corações. Perceba que nessa primeira leitura, que evento grandioso Abraão experimenta. 3 homens o visitam e ele reconhece que não era qualquer visita, que não eram apenas pessoas, mas ele experimenta uma revelação de Deus mesmo. É Deus que está ali, tanto que a atitude de se prostrar é aquela atitude que você reza de joelho. De joelho você se prostra, se curva, reconhecendo que ali está alguém que não é meramente humano. É Deus mesmo que está ali. E é curioso porque são 3 pessoas, é a revelação propriamente da Santíssima Trindade. O mistério de um Deus que é um em 3 pessoas. Mas olha o que acontece com Abraão. Você imagina que Abraão certamente passou a vida toda esperando a graça de ser pai. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Filho é uma bênção, sim ou não? O Geraldo conta uma história que fala assim, que a criança quando nasce, dá vontade de comer tão bonitinha que é, não é verdade? Aí depois ele se arrepende de não ter comido depois que cresce. Não é verdade? É assim que acontece, né? E Abraão não via a hora de ver o Isaac dele, coisa linda. E naquela época, você imagina uma coisa, se hoje filho é importante, na época era muito mais. Tanto que a descendência era um dos sinais de que uma pessoa era abençoada. Porque não tinha ainda a fé, amadurecida fé na ressurreição dos mortos. Então o jeito de o seu nome continuar na história é através de uma descendência. Então você imagina, Abraão viveu a vida toda caminhando fiel a Deus e falava, mas por que será que eu não tenho filho? Mas por que será que, apesar de tudo, eu não tenho visto esses sinais das bênçãos? Só que a diferença é que Abraão, mesmo não durante praticamente a sua vida toda, não ter visto sinais de bênção concreta, Abraão manteve uma postura de cultivo de presença, de fidelidade a Deus. Sabe uma coisa? Tem algo que as pessoas talvez não veem da sua dedicação. Tem algo que talvez ninguém reconhece o que você tem feito. E talvez você venha com esse sentimento aqui hoje de que você tem feito muito, tem ajudado todo mundo, e ninguém está te olhando, as pessoas não têm se importado com você, talvez na sua casa não é desse jeito. Mas Deus está atento a tudo. Abraão cultivou essa presença. Cultivou. Tanto que ele acolhe. Olha que bonito, ele vai... Você viu? E deve ter dado um trabalho, porque foi fazer pão, carne, coalhada, dá até fome, não é verdade? A hora dessa. E Abraão vai lá e acolhe a presença. A grande questão é, será que eu tenho tido a sensibilidade para acolher Deus que me visita? Para acolher a palavra que me interpela? Abraão, ele olha e ele reconhece Deus. Será que eu tenho reconhecido Deus nesse percurso de vida? Guarda uma coisa no coração. Quem não cultiva a presença, não experimenta a promessa. O que é cultivar a presença? Está na presença de Deus. É uma vida de oração. É uma vida que tem Deus por referência. Mas para que isso aconteça, é preciso que eu entenda que em todas as circunstâncias da minha vida, Deus está presente, Ele está ali. Sabe que Deus fala conosco no sucesso, mas fala conosco no fracasso. Deus fala conosco na porta aberta, mas também na porta fechada. Deus fala conosco nos sinais visíveis de bênção, mas também nas tragédias. A todo momento Ele nos visita e a grande questão é que, como está meu coração para Deus ter me visitado? Talvez a experiência que você vive hoje, talvez você experimente como se fosse um silêncio de Deus. E normalmente a gente pensa assim, que parece que Deus se silencia, você olha para o lado, você não enxerga o que está acontecendo, você vê injustiça, coisas erradas, o sentimento de culpa vai aflorando no seu coração, quando na verdade muitas vezes Deus permite que isso aconteça para que você dê passos. Sempre quando você passar por algum problema, sempre olha para como você tem vivido. Se você tem caminhado com Deus certinho, está vivendo a vida sacramental adequada, está procurando Deus, Deus se silencia e está dizendo o quê? Eu quero te comunicar de maneira mais intensa e profunda, mas eu quero que você busque de maneira mais intensa e profunda. Agora, se nós nos desviamos, não temos submetido a vida à sua palavra, aí esse silêncio não é Deus que pode falar, sou eu que parei de ouvir. Aí que está a questão. Eu tenho parado de ouvir,
ou Deus silenciou, esperando uma comunicação maior? Guarda isso. Eu preciso cultivar essa presença. Quando nós olhamos Marta e Maria, é interessante que, por mais que muitas vezes interpretaram esse texto como se Marta fosse alguém que trabalhava de atividade e Maria alguém de uma vida contemplativa, a questão não é essa. A questão está na sensibilidade que Maria teve e que Marta por algum motivo não teve. Eu até entendo Marta, já pensou? Jesus está em casa, com certeza a Marta também queria estar lá. Mas quem estava cozinhando? A Marta, que estava arrumando as coisas. E a Maria espertona lá, só ouvindo o Senhor lá. Ouvindo, ó Jesus, como o Senhor é bonito, a barbinha gostosa do Senhor. E Marta vai com raiva, né? Que um monte de coisa para fazer. Essa mulher é o sentimento que a gente tem, sim ou não? Nossa, eu fico louco isso aí. Você está trabalhando e a pessoa que era para dar não está te ajudando. A grande questão não é essa. Maria percebeu que uma só coisa é necessária. Uma só coisa importa. Olha, todo o apostolado que nós fazemos, o trabalho, a dedicação, mesmo você que trabalha na igreja, que está evangelizando, mesmo o trabalho, a sua família, o cuidado, é importante, mas uma só coisa é necessária: cultivar a presença. E é por isso que nós não temos vivido uma vida realizada, porque nós somos um povo que não cultiva a presença de Deus. Nós somos um povo que até tem boa vontade. Por exemplo, vocês estão aqui, quase 11 horas da manhã, tem um monte de coisa que você poderia estar fazendo, teria? Você está dormindo, está descansando, está indo no lazer, você está fazendo um monte de coisa, adiantando o serviço, muita coisa. Mas você reservou um tempo para vir falar com Deus. Mas a questão parece, com Deus nós temos uma única hora marcada e passamos uma semana toda distante. Não há cultivo. E é por isso que chega um momento que você não consegue enxergar as coisas e não consegue saborear mais nada. Porque você vai realizando coisa, quando na verdade, se não tiver esse movimento de propósito, de olhar para dentro de mim e fazer aquilo que tem que ser feito no sentido de mergulhar no profundo nosso, não vai para frente, gente. Quer saber como que está a sua vida espiritual? Olha na sua semana quanto tempo de fato você emprega para Deus. Quando eu falo empregar, a gente ia parar para rezar. Se bem que eu sei que dependendo do momento da sua vida, as crianças elas mudam muito a rotina nossa, das famílias, não é verdade? Mas um pouquinho dá, gente. Esse cultivo. Sabe que eu tenho cultivado? E sabe por que é importante isso? Muitas pessoas hoje, elas têm tudo o que seria importante uma vida realizada. Tem dinheiro, tem trabalho, tem uma família bonita, enfim, mas não tem sentido naquilo que faz, porque não sabe por que está no mundo ainda, porque não cultiva essa presença de Deus no coração. Entenda uma coisa, você pode viver qualquer cenário de vida, gente, nada é capaz de superar aquilo que só Deus pode suprir na gente. Aquela frase famosa, né, que aquele autor russo Dostoiévski dizia que dentro do ser humano existe um vazio que é do tamanho de Deus. Qualquer coisa que você colocar ali não vai ser suficiente. E Betânia nos ensina algo mais desafiador ainda. Betânia, você imagina o privilégio que Marta, Maria e Lázaro tiveram? Jesus, quando estava passando por perto, ele parava lá para descansar, para conversar, para conviver. A grande questão é, será que o meu coração é uma Betânia? Será que Jesus pode vir ao meu coração a qualquer momento, que ele vai me encontrar caminhando certo? Essa que é a questão. Ser Betânia não é você simplesmente querer que Jesus te visite. É estar com o coração preparado para a visita do Senhor. E entenda o coração preparado a partir das atitudes que temos assumido, a partir da fidelidade que temos sustentado, a partir de uma compreensão de fidelidade a Deus mesmo, de cultivo. Porque entenda, Deus jamais vai fazer por mim e por você aquilo que nós mesmos temos que fazer. Enquanto nós não entendermos que Ele tem um desígnio para a gente, tem a vontade de nossas vidas, e eu me voltar essa vontade, a vida não vai mudar. Você pode achar que o problema é seu matrimônio, que o problema é seu trabalho, que o problema é a pessoa que você convive, que o problema é sua passada, mas não vai melhorar enquanto entender que nós temos que nos voltar para Ele, que é o sentido de todas as coisas. Sabe que, como nós falamos da Santíssima Trindade, como o Padre falou no começo hoje, os teólogos e mesmo os primeiros filósofos, eles tinham uma preocupação sobre o sentido das coisas. Qual que era o fundamento que sustenta a realidade? E hoje a gente não se preocupa mais com isso. Está preocupado em fazer coisa, na verdade.
mas ninguém se pergunta o sentido, o fundamento que baseia, o que faz com que a coisa seja propriamente a coisa. E por nós não nos preocuparmos com isso, nós somos um povo que tem pouca profundidade, raso. E essa profundidade é necessária para perceber que existe um Deus que te habita. Por exemplo, se olha para São Paulo, gente, São Paulo, dos personagens bíblicos, tem muitos que eu admiro demais, mas São Paulo, para mim, é algo tão admirável, que é uma pessoa que em nenhum momento Paulo tem crise de identidade. Gente, Paulo ele viveu uma vida abençoada, mas Paulo ele foi chicoteado 4 vezes. Para você ter uma noção, a chicotada era 40 vezes menos uma, dava 39, por algum motivo religioso. Para você ter uma noção, depois, antes da 10ª você não controlava mais nada. Tamanha dor. Paulo apanhou, quase foi morto, mas ele não parava. Ele ia. A grande questão é, o que será que Paulo viu que nós ainda não vimos? E, gente, vou falar uma coisa para você. Paulo não é qualquer conversão, não, tá? Paulo não era alguém que viveu errado e começa a viver certo no sentido moral. Paulo foi formado aos pés de Gamaliel, fariseu exemplar, cidadão romano, dominava a teologia judaizante, era poliglota, era alguém do alto escalão intelectual e de prática do judaísmo. Até quando ele matava, o Cristo falou, vamos matar, se é para matar, é comigo mesmo. Ele ia lá e matava. Passava no cerol, todo mundo. Mas por uma convicção, não por uma deturpação de realidade. Quando Jesus visita Paulo, Paulo experimenta algo que transformou ele. É tão forte o que Paulo viveu, que em Filipenses ele fala que depois de conhecer a Cristo, tudo que ele viveu, ele enxerga como esterco em relação à sublimidade de Cristo. A grande questão é, o que é que Paulo viu que nós não vemos? O que é que ele enxergou? O que é que ele viu que nós não vimos e, portanto, absolutizamos pessoas, coisas, circunstâncias? Entenda uma coisa. Sabe no que se fundamenta? A maior parte das nossas frustrações é na incompreensão da realidade. Todo mundo aqui é imperfeito, sim ou não? Você já não errou bastante? Já não falhou? Já não fez muitas coisas que você não queria fazer? E por que você acha que a pessoa também não vai viver essa mesma coisa? Absoluto é só Deus, gente. Todos nós somos sujeitos a qualquer momento a falhas, a misérias, a limitações. A grande questão é, só erra quem desperdiça tempo. E para encerrar, Deus espera que hoje nós aproveitemos bem o nosso tempo. O tempo que passa, que nós perdemos, ele não volta. Não volta. Não espere uma situação extrema para começar pensando que você tem empregado o tempo. Todos nós, alguma vez na vida, a gente depois de um tempo fala, nossa, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo mal investido? O tempo é um espaço no qual você constrói riqueza. Mas riqueza alguma é capaz de comprar mais tempo. Já teve a experiência de conversar com alguém que sabe que vai morrer? Já viu? A pessoa sabe que está chegando a hora dela. Quando é uma pessoa bem resolvida, ela caminha em paz. Tem as dores, as dificuldades. A grande tristeza é quando olha para trás e vê que o tempo ele não volta. A reconciliação que você não experimentou ainda, o perdão que você não deu, o perdão que você não se deu, a culpa que você ainda tem cultivado, o rancor, tudo isso, gente, não é nada em relação ao que é Cristo. Mesmo a pessoa que mais te ofendeu, mesmo a que mais te machucou, entenda uma coisa, nada supera o que é Cristo. Esses dias, estava almoçando com uma pessoa, e estava eu e meu primo, e ele contou diz que o Papa Francisco, quando ele mudou para a Casa Santa Marta, ele pediu, eu não tinha visto esse quadro ainda, é um quadro que está uma criança, ela está dormindo profundo, é uma criança bitela, já viu? Assim, meio padre, sabe assim? Grande. Ela está nas costas do pai e dormindo profundamente, o pai com expressão de dor, dizendo que é o seguinte, em cada um de nós tem que ter sentido de paternidade, de maternidade, que é capaz de suportar o mundo para que alguém se sinta aliviado também. Só que se nós não entendermos que existe um projeto para isso, e que existe um Deus atento, nós não vamos conseguir fazer. Portanto, hoje,
Reserve um tempo do seu dia. Eu sei que você vai falar, nossa, padre, mas você não sabe, as crianças aqui acordam cedo e parece que são treinados, né, para tirar a paz da gente. Reserve um tempo. Nem que você for dar uma volta. Mas fala com Deus com verdade, olha para você mesmo, sabe? Sem máscara. Seus erros, suas misérias, suas inclinações, aquilo que na sua vida você sabe que não está certo, tem que mudar. Olha para você com verdade. Mas submeta isso a Cristo e deixa Ele te olhar. Do mesmo jeito que um pai e uma mãe olha para o filho e sofre pelo certo e pelo errado, e sofre por aquilo que acha que ele poderia fazer, Deus te olha com esse mesmo amor, dizendo, você podia viver melhor. Você podia ser melhor. Só volta, não tenha medo. Não vai haver julgamento, não vai haver condenação, mas vai haver um olhar de amor, porque o amor de verdade se importa. O amor de verdade te olha e quer tirar de você o seu melhor. Só que isso só vai ser possível se tiver a humildade de reconhecer que se errou, tudo bem, se reconcilia, e a partir de agora começa um tempo novo. Mas um tempo de cultivo da presença, um tempo no qual Deus está presente. Quantos de nós queremos uma vida nova, mas Deus não faz parte da nossa rotina? Eu não tenho um momento de oração, eu não rezo um texto, eu não tenho um momento que eu reservo para Deus. Não é sobre práticas, é sobre uma atitude que eu vou cultivando nele. Se não tiver cultivo, se não tiver isso, é Deus, não, o problema não está em Deus, está na gente. E Deus espera que vivamos esse cultivo, para que de fato vivamos debaixo do seu propósito, e vivamos e enxergamos aquilo que Paulo viu. Aquilo que Paulo viu é o que deve ser a maior busca da nossa vida, de se encontrar. Portanto, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Olhando para o seu coração hoje, você consegue lembrar de um tempo no qual Deus te visitou de maneira profunda? Tenta lembrar aí no seu coração. Se você não consegue recordar esse momento, peça para Deus essa graça. Fala que você quer se encontrar pessoalmente com Ele. Deus não é um conjunto de normas e preceitos religiosos. Ele é uma pessoa com a qual nós nos relacionamos. E deixa Ele te olhar com amor hoje. Deixa Ele te olhar. Ontem nós estávamos numa formação sobre santidade, uma das pregações se contou uma história de que um dia um místico franciscano teve uma revelação privada, pessoal de Jesus. Ele falou com Jesus e na conversa ele perguntou assim para Jesus: Senhor, o meu pai fundador, Francisco, ele agradou o Senhor? Jesus olha para ele e fala: Francisco me arrancou um sorriso. Deus espera que você arranque um sorriso dele. Um sorriso através da mudança que você vive, do seu coração que se volta, da vida que se concilia, porque há mais alegria no céu por um pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Amém?